Bom dia, hoje são 7 de dezembro de 2017, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 43º vídeo da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Para quem está chegando ao meu canal por este vídeo, quero aqui explicar que estou fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui foi escrito por dois teólogos, por dois cristãos evangélicos norte-americanos, Norman Geisler e Thomas Rowe. Os dois são cristãos fundamentalistas. De acordo com os dicionários da língua portuguesa, cristãos fundamentalistas são aqueles que interpretam a Bíblia, leem a Bíblia ao pé da letra. Por exemplo, diante de uma lenda bíblica cheia de erros e ingenuidades, eles levam aquilo como se fosse um fato realmente ocorrido. Daí os absurdos em suas explicações. Teólogos sérios sabem muito bem, críticos estudiosos sérios da Bíblia sabem muito bem que ela contém inúmeros livros, ali cada um repletos de lendas, mitos, alegorias, fábulas, contradições, erros de toda espécie, etc. Pois bem, o Norman Geisler, ele é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos bíblicos. E estou mostrando aqui nessa série de forma clara, de forma bem explicada, mostrando aqui que as contradições na Bíblia são infinitas e que é impossível tentar ali dizer que a Bíblia não contém contradições. Porque quando uma pessoa diz que a Bíblia não contém contradições, essa pessoa entra no mundo imaginário e leva, se explicar alguma coisa, leva as pessoas ao riso. Então vamos mostrar aqui mais uma contradição na Bíblia. A pergunta é: todos os animais irracionais, têm pavor e medo do homem? Homem aí, o gênero, né? O macho e a fêmea. Homem, propriamente dito, e a mulher. Entendeu a pergunta? Vou repetir. Todos os animais irracionais têm pavor e medo do homem? Diga aí. Antes de entrar aqui no vídeo, responda para você mesmo ou para você mesma. Vou repetir a pergunta. Todos os animais irracionais, leão, jacaré, gato, cachorro, ariranhas, escorpiões, esses animais aí, eles têm pavor e medo do homem? Tem ou não tem? Muito bem, então vamos aqui à Bíblia, não é? Você verá mais uma contradição bíblica. Para ser sincero, antes de entrar aqui no quadro, para ser sincero, essa contradição bíblica aqui é tão boba, essas afirmações bíblicas são tão bobas, que eu, para ser sincero, não iria fazer vídeo algum sobre essa contradição. Não iria. Porque são ingênuas demais. Todavia, sou forçado a fazer esse vídeo em razão da explicação do Norman Geisler para o que está aqui. O que ele escreve, gente, é mais ingênuo do que o que está no texto da própria Bíblia. E você verá isso com facilidade.
Vou mostrar agora. Então vamos aqui. Muito bem. A pergunta está lá. Todos os animais temem o homem? Não é isso? Tem medo do homem? Será que isso é verdade? Vamos lá. Bíblia. Temos aqui Gênesis, capítulo 9, versículos 1 e 2. E aqui, Provérbios, capítulo 30, versículo 30. Quem escreveu o que está aqui em Gênesis foi um hebreu, e não de nome Moisés. Isso aí, gente, é apenas tradição. Moisés não escreveu o que está em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números e em Deuteronômio. Isso é apenas tradição, porque aqui há muitas contradições em todos os livros, Gênesis, Êxodo e assim por diante. Então, quem escreveu isto aqui foi um hebreu. E quem escreveu o que está em Provérbios também foi outro hebreu, correto? Este hebreu aqui, que escreveu o que está em Provérbios, ele entra em contradição com o que afirma este hebreu aqui. Este hebreu aqui diz uma coisa, este aqui diz que não é assim, não é bem assim. Então vamos entender isso aqui, correto? Muito bem, então vamos ler o que está em Gênesis, capítulo 9, versículos 1 e 2. Diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, ou seja, Deus, na lenda bíblica, diz a Noé e aos filhos de Noé: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Muito bem. Continua o versículo 2. Veja aqui. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra. Então aqui Deus continua dizendo na lenda bíblica a Noé e aos filhos de Noé: pavor e medo de vós, seres humanos, virão sobre todos os animais da terra. Então Deus está dizendo aqui que todos os animais da terra, do planeta Terra, todos, terão pavor e medo do homem. Aí o macho e a fêmea, entendeu? Vai entendendo? E terão também pavor e medo de vós sobre todas as aves dos céus. Você vê logo aqui um erro de redação, não é? Um erro. Isso é muito comum na Bíblia. Porque ninguém vai exigir aqui que o escriba hebreu escrevesse naquela época de forma impecável, não é? Então aqui há uma repetição aqui, ó. É isso aqui, ó. E sobre todas as aves dos céus. Não haveria, pois, necessidade de o escriba hebreu escrever isto aqui, ó. E sobre todas as aves dos céus. Por que não havia necessidade? Ora, porque as aves também são animais. Então, basta o período que aqui está, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra. Essa expressão aqui, a primeira, já englobaria também as aves. Então, não havia necessidade dessa expressão aqui, ó, e sobre todas as aves dos céus, porque as aves dos céus também são animais, entendeu? Um erro aqui de redação. E continua: tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Muito bem. Então você vê aqui que no primeiro período aqui do versículo 2 de Gênesis 9, na lenda bíblica, o Deus hebreu diz a Noé e aos filhos de Noé que os animais todos, sem exceção, todos os animais da terra iriam sentir pavor e medo do homem, e aí do macho e da mulher. Gente,
Isso aqui é de uma ingenuidade gritante. É preciso que a pessoa explique que o povo hebreu, eles escreveram isso aqui com a maior inocência do mundo. Você não pode levar isso aqui, gente, a sério. Você tem que entender como é que eles escreviam as fantasias deles. Qualquer pessoa do planeta Terra, qualquer pessoa mentalmente sadia e não perturbada mentalmente, vai ver que isso aqui, gente, isso aqui não é verdade. Dizer que pavor e medo do homem virão sobre todos os animais da terra, isso aqui, gente, é de uma ingenuidade gritante. É por isso que eu nem queria fazer o vídeo, mas eu estou fazendo porque a explicação do Norman Geisler é ainda mais ingênua do que o texto bíblico. Muito bem. Então aqui em Gênesis, o homem hebreu aqui, diz o seguinte, que todos os animais da terra, têm pavor e medo do homem. Isso aqui, como já vimos, e vou explicar isso daqui a pouco com mais detalhes, isso aqui não é verdade, não é? Muito bem. Então já este aqui diz o contrário. Este aqui, o escriba hebreu, que escreveu o que está em Provérbios, ele diz que o leão não tem medo e pavor do homem. Ora, o leão é também um animal, não é? Irracional. Então você vê que este escriba aqui diz que o leão, que é um animal irracional, não tem medo e pavor do homem. Já este aqui diz que todos os animais da terra, e aí está também o leão, têm pavor e medo do homem. E isso não é verdade. Então vamos lá. Provérbios 30:30 está escrito assim. O leão, veja aí, o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém, veja aí, ó, ninguém se refere à pessoa. Então o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. Ou seja, que diante de qualquer pessoa, o leão não volta atrás. O leão não se desvia do homem, porque ele não tem medo, nem tem pavor do homem. Ele não volta atrás diante do homem. Ele enfrenta o homem. E que é uma verdade, não é? O leão não tem medo do homem. O leão não tem pavor do homem, como está aqui em Gênesis. E não só o leão, como também inúmeros animais. Correto, gente? Então isso aqui, gente, é uma ingenuidade gritante na Bíblia. Porque você não pode levar isso a sério. Não pode. É um absurdo levar isso a sério. A contradição existe e as afirmações aqui são tolas. Esta aqui de Gênesis, dizendo que todos os animais da terra têm pavor e medo do homem. Isso não é verdade, gente. Existem inúmeros animais aqui em que o processo é diferente. O homem é que tem medo e pavor de inúmeros animais. Por exemplo, o leão. Diante do leão, o homem tem medo e pavor. Um ser humano mentalmente sadio, ele não fica frente a frente com um leão. Ele tem medo e pavor do leão. Eu, por exemplo, Eustáquio, sou um homem. Eu tenho medo e pavor do leão. Jamais eu ficaria ao lado de um leão. Jamais. É loucura. Eu tenho medo e pavor do leão. Veja uma simples barata, não é? Uma barata. A barata também é um animal, não é? Muito bem. Ora, a barata, como a gente sabe aí, o homem, diante de uma barata, tem muito medo e pavor. E veja que a barata, assim, de forma assim física, no momento, a barata não oferece perigo algum, não é isso? Ela não ataca assim o homem diretamente, não é? Só por meio de doenças.
Então veja que o homem tem pavor e medo da barata. Veja principalmente a mulher. As mulheres, isso é quase regra geral. As mulheres detestam a barata. As mulheres têm pavor e medo das baratas. Pegue aí um auditório lotado de mulheres, bote ali 200 mulheres no auditório e solte 10 baratas ali. E no microfone avise, comunique, olha, 10 baratas estão aqui nesse momento aí andando, entre aspas, né, andando aí pelo auditório. Não ficará uma mulher sequer naquele auditório. Não ficará, porque a mulher tem pavor e medo da barata. E assim de outros animais. Quem é o ser humano mentalmente sadio que fica diante de um tigre? Um tigre não fica, porque o homem tem medo e pavor do tigre. Um homem tem medo e pavor também do escorpião. Veja o escorpião, não é? Quem é que enfrenta, quem é que encara um escorpião? A gente corre de medo do escorpião. Então, o homem tem muito medo e pavor de muitos animais, ao contrário do que diz aqui o texto de Gênesis. Entendeu? É simples assim, gente. Pois bem, diante dessa contradição aqui ingênua, não é? Que nem haveria necessidade de se fazer vídeo, diante dessa ingenuidade aqui, vamos agora ver no outro quadro a explicação do Norman Geisler para o que está aqui. É o que eu digo, cristãos fundamentalistas, eles deturpam a Bíblia e quando eles tentam dar um ar de realidade ao que é lenda, ao que é fantasia na Bíblia, aí eles pioram mais ainda o texto bíblico. É aquele velho ditado que diz: a emenda saiu pior do que o soneto. A emenda saiu pior do que o soneto. Vejamos agora o que escreve o Norman Geisler sobre essa ingenuidade aqui. E você rirá muito. Rirá muito. Vamos lá. Muito bem. Na página 260 do livro, o Norman Geisler traz essa solução aqui para aquela contradição, não é, bíblica. Vamos rir aqui um pouco. Ele diz assim: algumas considerações, sim, vamos ver que considerações são essas. Algumas considerações nos ajudarão a entender esta questão, que é aquela contradição bíblica, não é? Muito bem. Diz o Norman Geisler. Ele traz 3 pontos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos aqui. Diz o Norman Geisler. O ninguém, naquela parte lá, né, de Provérbios, né, que diz que o leão não se desvia de ninguém. O leão não volta, não retorna atrás diante de ninguém, não é? Muito bem. Diz o Norman Geisler que a palavra ninguém, como está lá em Provérbios, essa palavra aqui, ninguém, pode estar referindo-se a outras feras, a outros animais. Você ouviu aí, entendeu? O Norman Geisler está dizendo que o vocábulo ninguém, lá de Provérbios, quando diz que o leão não se desvia de ninguém, ele está dizendo que esta expressão ninguém pode estar referindo-se a outras feras, a outros animais, e não ao homem. Gente, isso aqui é caso para internação em hospital psiquiátrico, com a administração de medicamentos de tarja preta e vermelha. Ninguém aqui, como está na Bíblia, gente, lá em Provérbios,
refere-se e sempre vai se referir a seres humanos. Ninguém é para seres humanos, para o homem, e não para animais irracionais. Isso aqui, gente, repito, é caso de internação em hospital psiquiátrico. Muito bem, diz o Norman Geisler. O ninguém pode estar referindo-se a outras feras e não ao ser humano. Veja que absurdo. Segundo, diz ele, a menos que estejam desesperadamente esfomeadas ou defendendo sua prole ou seu território, as feras se desviam dos seres humanos. Ele está dizendo aqui que os animais irracionais, quando estão ali defendendo seu território, sua prole, né, seus filhotes, ou estão com muita fome, ali naquele momento, os animais irracionais, eles não se desviam, eles não se desviam dos seres humanos. Mas fora daquelas ocasiões em que os animais irracionais não estão famintos e nem defendem sua prole, e nem estão defendendo seu território, diz o Norman Geisler, que as feras se desviam dos seres humanos. Outra ignorância também aqui. Ora, qualquer animal irracional, a gente vê por aí, principalmente os animais selváticos, né? Eles enfrentam o homem de forma natural. Eles enfrentam o homem, repito, de forma natural. E não apenas quando estão com fome, ou defendendo sua prole, ou defendendo o seu território. Muitos enfrentam, até mesmo, veja aqui, até os animais que são muitos aí domesticados, e não animais domésticos, não existem animais domésticos, como está na Bíblia. Existem animais que são domesticados. É coisa diferente. Então vamos pegar aqui um cão, um cachorro. Nenhum ser humano mentalmente sadio vai à casa de um amigo em que ali o cachorro dele, um pitbull, esteja solto. Eu tenho um amigo meu aqui em Brasília, ele é casado, né? Tem 2 filhos, e eu sempre visitava lá, sempre gostava de ir à residência dele, aqui em Brasília. Um amigo meu, ele é agente da Polícia Federal. Tenho uma amizade muito grande com ele, com os filhos e com a esposa dele. Sempre eu ia lá, com frequência, né? Uma vez por semana. Só que agora eu não vou mais. Eu não vou. Por que eu não vou? Porque ele está criando um cachorro lá, um pitbull. E esse pitbull é muito feroz. Quando eu vou lá, ele fica amarrado, o pitbull, e até com aquela focinheira. E ele fica latindo, sabe? Chega que baba de raiva quando eu estou lá. Então eu fico com medo, eu tenho medo e pavor de um pitbull solto. Eu tenho medo e pavor de um pitbull solto. Então não frequento mais a casa do meu amigo por causa do pitbull. Já disse isso a ele. Não adianta amarrar, não adianta, porque o pitbull ele fica babando, latindo direto, ali querendo avançar em mim, não é? Então por isso eu não vou mais lá. Lamentavelmente eu não vou mais lá, porque eu tenho pavor e medo àquele pitbull. E animais irracionais, mesmo estando bem alimentados, mesmo não estando defendendo sua prole, mesmo não estando defendendo o seu território, inúmeros animais irracionais causam ao homem, ao contrário do que diz a Bíblia, pavor e medo. Quer ver o exemplo? Pegue um leão. Deixe o leão bem alimentado. Pronto, o leão está bem alimentado. Pegue esse leão e coloque-o numa rua qualquer de uma cidade, Fortaleza, em Brasília, numa rua. Solte o leão, solte. O leão está, veja, não está com fome, comeu bastante. Ele não está defendendo a prole dele, os filhotes. Os filhotes não estão ali naquela rua daquela capital. E não está defendendo o seu território, o leão. Então solte o leão na rua e nenhum ser humano vai abrir a porta de sua casa. Nenhum homem,
macho ou fêmea, vai sair pela rua e passar perto do leão. Por quê? Porque é natural, é da natureza humana sentir pavor e medo diante de um leão, como também diante de um tigre, como também as mulheres diante de baratas. É o homem também que sente pavor e medo de inúmeros animais irracionais. Correto, gente? Isso aqui tudo é conversa fiada. Então vamos ver o terceiro ponto do Norman Geisler. Ele diz assim, terceiro, veja que absurdo agora. Quaisquer exceções, essa aqui é boa, quaisquer exceções que possam ocorrer, servem apenas para confirmar a regra de que a presença do homem normalmente intimida as formas inferiores de vida. Ora, veja aqui que piada. Ele está dizendo que mesmo que possam haver exceções, casos em que animais não recuam diante do homem, mesmo assim, se ocorrer essas exceções, que são contrárias ao texto bíblico, mesmo assim, se elas ocorrerem, elas servem apenas para confirmar a regra de que a presença do homem normalmente intimida as formas inferiores de vida. Veja que absurdo aqui, gente. Isso aqui é para você rir muito, muito mesmo. E aqui ele faz inutilmente, né? Ele tenta aqui desfazer a contradição e não desfaz, porque aqui a emenda, o que ele faz aqui, saiu pior ainda que o texto bíblico. E ele não mostra aqui, claro, aquela velha afirmação que já é errônea por si só, a de que o homem vai colocar nos animais irracionais o medo e o pavor do seu gênero. Ou seja, que os animais irracionais, todos terão pavor e medo diante do homem. Aquela afirmação lá de Gênesis, completamente errônea. Gente, aqui mais um vídeo explicando de forma clara que é impossível defender texto bíblico. É impossível. Você vai cair no riso. Não sai jamais do problema. Não sai. Por quê? Porque, na verdade, não é problema. Para entender a Bíblia, sempre digo aqui, é preciso que você estude, leia bastante sobre a Bíblia, sobre a civilização hebraica, Velho Testamento, que não é velho para os judeus. É preciso que você estude civilização judaica, Novo Testamento para os cristãos. É preciso que você estude tudo isso de uma forma imparcial. Se você colocar na cabeça que a Bíblia é um livro sagrado, entre aspas, inspirado pelo Espírito Santo, aí você vai cair do cavalo. Não há escapatória. Vai cair no que estou mostrando aqui. Portanto, mais um vídeo, e vamos concluir esse vídeo novamente com a velha afirmação verdadeira do teólogo Rubem Alves, doutor também em teologia, mas que lia a Bíblia com responsabilidade, lia a Bíblia sem deturpá-la. O Rubem Alves, já falecido, professor universitário, psicanalista, doutor em teologia, ele, nesse momento, ele fala sobre o filósofo Nietzsche, e traz ali uma afirmação de Nietzsche, né, dizendo que quando o homem começa a falar sobre Deus, o homem tem a sua inteligência paralisada. Tem a sua inteligência paralisada. E as provas estão aqui também, não é? Como estou mostrando nessa série e em mais de 1.200 vídeos sobre religião. Depois de ouvir Rubem Alves, você ouvirá
os comentários sobre aqui a série do Norman Geisler, os comentários do Kennedy Litaif, que mora em Manaus e acompanha aí minha página no YouTube. Kennedy Litaif escreve muito bem. Portanto, aí vamos ouvir agora os dois e muito obrigado. É assustador acreditar que essa interpretação do teólogo Norman Geisler assuma ares de verdade perante milhões de pessoas. É assustador. A explicação é tão esdrúxula e alienada que é difícil não imaginar que não haja algo por trás disso tudo. O rebanho religioso nada mais é que um nicho de mercado a ser explorado por interesses nefastos. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas.